Olá, o Imparcial recebe hoje a delegada Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias da Mulher no Maranhão, que vai falar conosco sobre violência contra a mulher, né? Nosso estado, infelizmente não só no nosso estado, no Brasil e no mundo, são corriqueiros cotidianamente os casos de violência contra a mulher. Hoje nós vamos abordar a situação aqui no Maranhão, falar sobre vários assuntos, sobre o que aconteceu no ano passado na política de enfrentamento à violência contra a mulher, como é que está sendo planejado este ano. O carnaval já chegou, né? Já tivemos o pré-carnaval, então como é que vai ser esse enfrentamento e várias outras coisas que envolvem a violência contra a mulher. Bom dia, delegada. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou aqui sempre à disposição. Passado, infelizmente, nós tivemos um acréscimo nos casos de violência contra a mulher em comparação a 2023, né? Este ano já tivemos 3 registros de feminicídio. Como é que vocês estão se planejando? Como é que a rede de enfrentamento à violência contra a mulher está se planejando para este ano de 2025? O que nós primeiro nós vemos as características do que vem acontecendo, porque esses números cresceram no que se refere à situação de feminicídios, né, Sim. comparativamente a 2023. O que nós observamos que foi algo recorrente? A grande maioria, quase que totalidade das mulheres que foram assassinadas ano passado, elas não tinham sequer um registro de ocorrência ou sequer uma medida protetiva de urgência. Ou seja, ela não estava no radar do Estado para que o Estado pudesse ter a possibilidade, o sistema de segurança pública, de fazer a intervenção necessária, preventiva, para evitar que uma situação pior viesse a acontecer. Como, por exemplo, o acionamento da Patrulha Maria da Penha, a delegacia de prontidão. Mas, infelizmente, desses casos que aconteceram, não foram casos assim que a violência, o feminicídio aconteceu do nada. Sempre tem um histórico de violências anteriores, porque acho que quase todos os feminicídios ocorridos ano passado foram em situação e em contexto de violência doméstica e familiar. Então, ou seja, foi uma escalada de violências no decorrer de uma relação de namoro, ou de casamento, ou de estarem morando juntos, que foi cada vez mais ascendendo, e só que não teve uma intervenção no momento certo para evitar que a situação chegasse a esse ponto, nem da própria vítima, por vários motivos, por medo, por dependências financeira, emocional, filhos e tantas coisas mais, como também houve uma inércia das pessoas que estavam ali perto daquela mulher e que não se mobilizaram a tempo e o suficiente para fazer aquela denúncia, para que a gente tivesse a possibilidade de alcançá-la. Então, em razão disso, desse diagnóstico que a gente tem observado, apesar dos números de denúncias de mulheres que pedem ajuda para o Estado, registrando a ocorrência, pedindo medida protetiva, acionando os outros organismos, a gente sabe que tem muita ainda mulher que não aciona a rede de proteção por todos esses motivos que eu coloquei. E, em razão disso, a gente está nesse trabalho de expansão do nosso trabalho de rede, não apenas segurança pública, mas justiça através do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, os Conselhos de Direitos das Mulheres, Secretaria de Estado da Mulher, Secretarias Municipais das Mulheres e tantos outros parceiros nossos, para que a gente consiga levar a informação para essas mulheres que estão tanto na região metropolitana como no interior do estado, especialmente, e assim elas tenham a possibilidade de entender que aquela situação é grave, que pode sim culminar numa situação de feminicídio e que ela deve pedir apoio para evitar uma situação pior. Delegada, no ano passado, salvo engano, duas vítimas, apenas duas não tinham medidas protetivas, não é isso? Não, no ano passado, quase todas, acho que praticamente todas, acho que só teve um caso que eu me recorde que a mulher tinha uma medida protetiva. Mas aí todo o resto não tinha sequer um registro e muito menos medida. E nesse caso, acho que foi a promotora Selma que falou que ela tinha medida protetiva, mas ela acabou abrindo mão por conta de uma visita. Ele foi pedir para visitá-la e ela acabou cedendo, né? Eu queria que a senhora falasse da importância dessa medida protetiva e de como a mulher deve se comportar após pedi-la, né? Porque achando que não vai acontecer mais nada e acaba cedendo e acaba acontecendo pior. Exatamente. Porque, primeiro, também o que eu acredito também de todos esses casos que aconteceram, a mulher, por mais que ela esteja com medo, acuada, mas ela acredita que ele ameaça, que ele deixa ela com medo, mas que ele não seria capaz de chegar a tanto, porque tem os filhos, tem a família, vai perder o emprego, vai perder a liberdade. Então ela imagina que aquilo ali é uma forma de fazer com que ela, por exemplo, volte para o relacionamento, mas não chega a tanto. Só que ela tem que acreditar que aquela situação
é grave, é real, e é por isso que as outras não conseguiram chegar a tempo. E aí, em razão disso, o que ela pode fazer? Ela pode ir diretamente numa delegacia. Ah, mas na minha cidade não tem delegacia da mulher. Não tem problema. Você vai na delegacia da sua cidade, registra uma ocorrência, diz que quer uma medida protetiva, e aí, no caso, o seu requerimento vai ser preenchido na delegacia, por exemplo, ela pedindo que ele seja afastado de casa, ela pedindo que ele seja proibido de se aproximar dela, proibido de manter contato por qualquer meio de comunicação, que seja proibido, por exemplo, de ir na casa da mãe, na casa do pai, no trabalho. Tudo isso pode ser solicitado e várias outras coisas mais, pensão alimentícia e várias outras coisas E tem mais. também as plataformas digitais também que estão facilitando muito hoje, né? Esse Isso. pedido pode ser feito pela internet. Exatamente. Aí outra possibilidade, mas eu não consigo sair de casa, a delegacia, eu não consigo chegar lá por algum motivo. Então, aí você pode acessar o site do Tribunal de Justiça e através desse site do Tribunal de Justiça tem lá uma caixinha azul escrito medidas protetivas de urgência. Aí você clica lá, quando você clica, vai diretamente para o preenchimento do requerimento de medida protetiva e já vai cair diretamente para o juiz da sua cidade. E o juiz da sua cidade ele vai analisar seu pedido e quando terminar de analisar, você já sai com o número de protocolo, com o número do seu processo. E aí, dentro em breve, você vai receber no seu e-mail ou no seu WhatsApp aquela decisão judicial. E aí, a partir daquilo, só esperar que o agressor seja notificado. Para qualquer situação que acontecer, se ele descumprir, você comunicar à polícia, você comunicar à justiça que aquela situação está acontecendo. Também o Ministério Público disponibiliza também essa ferramenta. Entrando no site do Ministério Público, também tem um ícone específico de medidas protetivas de urgência, que também remete para essa possibilidade. E agora, recente, a Defensoria Pública também disponibilizou também essa possibilidade de requerimento de medidas protetivas no site. E está tendo efetividade, se vocês as pessoas, as mulheres vítimas de violência, elas estão recorrendo a essa forma digital também? Também estão recorrendo, especialmente quanto mais se fala sobre isso, quanto mais elas têm esse acesso a essa informação, a gente observa pelos números dos anos anteriores. Uhum. Então, a gente verificou que, por exemplo, agora recentemente eu vi que, não lembro os números, mas lembro que os números referentes a 2023 foram bem menores do que os relativos a 2024. Salvo engano, quase mais da metade de número de pedidos online foi feito. Então, é uma excelente possibilidade que a mulher tem para poder fazer tudo no seu celular, basta que tenha uma internet, e aí já vai ter o seu número de processo assim que ela terminar de preencher o requerimento. Delegado, nos casos do ano passado, esses suspeitos, esses criminosos, eles foram presos? Segundo o levantamento feito pelo Departamento de Feminicídio, que inclusive é um dos únicos do Brasil, salvo engano, acho que quase 80% deles já estavam presos. E aí outros também, todos os outros também já foram identificados, e os mandados de prisão também dessas situações também todos também já foram também solicitados e determinados pela Justiça. Então, é um trabalho mesmo que é incessante, porque, por exemplo, às vezes a gente não consegue capturar aquele feminicida naquele tempo, ali onde aconteceu. Mas aí, por exemplo, aconteceu ano passado, esse ano a gente já está capturando. Ou então, assim, a gente também, enfim, polícia trabalha com informação. Então, além do nosso serviço de inteligência que busca identificar esses agressores, também há situações também que a própria população nos auxilia nessa identificação desses homens. Então, é um trabalho ininterrupto, às vezes nós conseguimos, inclusive, através da intermediação com outras polícias de outros estados, identificar um homem que assassinou uma mulher aqui, mas que ele está no Mato Grosso. Então, assim, sempre tem essas viagens das equipes policiais aqui do Maranhão para buscar feminicidas que, através de um intercâmbio com outra polícia, a gente conseguiu localizá-lo por lá e eles foram fazer a prisão. Este ano já foram 3 casos de feminicídio. Qual o contexto desses assassinatos? Foi também no contexto familiar, de violência doméstica familiar? Infelizmente, todos esses 3 foram em situação de violência doméstica e familiar. E aí também, infelizmente, também, como eu estava colocando, dessas mulheres, teve uma, na verdade, que ela tinha medida protetiva, mas aí ainda não é uma fonte oficial, porque eu não conversei diretamente com a delegada que está fazendo essa investigação. Mas eu soube que, apesar da medida protetiva, a mulher
não acreditando que ele fosse capaz de chegar a tal ponto, né, também ela fornecia alimentação para ele todos os dias. Então, aí nessa situação, ele deve ter aproveitado da oportunidade e ter feito isso. Mas é uma informação que ainda preciso conferir com a delegada. O fato é que todas essas situações foram em contexto de violência doméstica e familiar, e dessas duas, elas não tinham acesso à justiça para pedir proteção. Mas aí é importante mesmo frisar que não adianta só pedir a medida protetiva e agora eu estou aqui blindada numa redoma ali que ninguém entra. Não, eu tenho que pedir a medida protetiva, mas eu tenho que ter cautelas, eu tenho que ter um plano de segurança para evitar que essa situação venha acontecer, porque a gente não tem possibilidade de deixar um grupamento policial à disposição 24 horas daquela mulher. E aquele autor, ele tem uma informação privilegiada, porque já que ele dividiu a rotina do dia a dia com ela, ele sabe onde ela trabalha, onde mora o pai, onde mora a mãe, a parada de ônibus que ela está, então ele sabe tudo da vida dela. Então, nessa situação dessa informação privilegiada, ele pode, de fato, querer ir atrás dos locais onde ela frequenta para poder fazer algo mal contra ela. E aí ela tem que se precaver, sempre, por exemplo, compartilhando as informações de onde ela vai estar, evitando ter sempre a mesma rotina para evitar também situações de exposição a perigo, evitando também passar a informação de onde ela possa estar também para outras pessoas que tenham possibilidade de repassar para ele, comunicando à polícia qualquer tentativa de aproximação, porque caso o homem não cumpra aquela medida de proteção, por exemplo, se aproximando dela, por exemplo, mantendo contato com ela, ele pode ser preso pelo crime de descumprimento de medida protetiva. Isso aí seja prisão em flagrante. Ah, mas ele não foi preso em flagrante. Se ele não foi preso em flagrante e a delegada ou o delegado observar que ele está pondo em risco a vida daquela mulher, o delegado pode pedir prisão preventiva daquele agressor. Agora, as leis são muito rigorosas, você está falando de punição, a punição existe, não tem impunidade, e mesmo assim os homens cometem crimes. Isso é uma questão cultural? Sem dúvida. O que nós observamos? A gente vive num contexto em que esse problema da violência contra a mulher, dessa situação de relações amorosas, né, relações de casamento, de namoro, que deveriam ser relações de respeito, relações de amor, de respeito às diferenças e às liberdades dos outros, na verdade, pela nossa cultura, pela nossa educação, aquilo ali, na verdade, se transforma numa relação de hierarquia, alguém manda mais do que o outro, e de poder. Eu tenho, a partir do momento que eu estou me relacionando contigo, eu tenho domínio sobre tua vida. Então, tu vai ter que me dar satisfação sobre o que tu faz, com quem tu está. Essas amizades eu não quero, esses locais não frequenta. E o tempo todo eu estou olhando a mulher. Mas por quê? Porque isso é fruto de uma educação que ensinou as pessoas a levar a relação dessa maneira, na necessidade o tempo todo de controle. Isso aí é doentio, né? Isso é doentio, mas isso é fruto de uma educação machista que faz com que as pessoas compreendam esse tipo de situação, inclusive faz até mesmo com que as mulheres, dada a situação de ter passado de geração para geração, a minha mãe era assim com meu pai, então eu acho que isso é normal. E aí, quando vem no relacionamento daquela menina futuramente, ela vai repetir aquele mesmo padrão que aprendeu dentro de casa, de ser submissa, de aceitar, de tolerar, de se esquecer. E aí a gente, enfim, a Lei Maria da Penha agora é de 2006, e a partir da Lei Maria da Penha de 2006 foi que se começou a trabalhar mais profundamente nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher, porque não é só punição não resolve nada. Então a gente tem que mudar a maneira como as pessoas são educadas, a gente tem que levar isso para dentro das salas de aula, a gente tem que propiciar para a mulher condições de vida para que ela tenha a possibilidade de ter uma certa autonomia, ou autonomia financeira, para que ela tenha a possibilidade de ter independência, fazer as suas escolhas, proporcionar para ela, por exemplo, cursos profissionalizantes, para que ela tenha trabalho e renda, proporcionar para ela advogados de graça, onde quer que ela esteja, para garantir seus direitos, e assim vai. Então, ou seja, é uma política toda que tem que se movimentar para fazer com que essa grande diferença que foi estabelecida culturalmente, ela seja amenizada e que a gente tenha a possibilidade de viver bem e que as nossas liberdades elas sejam respeitadas. Isso tanto para o homem quanto para a mulher, né? Não só essa educação para a mulher, mas a educação também para reverter esse machismo dos homens, né? Exatamente. E aí é uma situação que
com o decorrer do tempo e eles vendo que a situação está mudando, porque eu super compreendo que é um processo gradativo. Não é assim, agora tem lei, não sei o quê, agora a coisa está mudada, bora mudar a maneira como tu enxerga a tua mulher no teu relacionamento. A gente sabe que não é assim, né? É uma coisa assim que vai mudando com o decorrer do tempo. Então, assim, já as nossas mães não se comportam como as nossas avós, mas aí já nós já não nos comportamos como as nossas mães, porque a gente já pegou toda essa bagagem agora de mudança de pensamento, de transformação de relações. E já as nossas filhas, os nossos filhos, eles já vão ser afetados da maneira como agora a gente também encara esse tipo de situação. E o que a gente espera é que cada vez mais a gente tenha a possibilidade de haver respeito nas relações que são construídas, respeito às liberdades, às diferenças, entender que terminou, enfim, terminou, a fila segue, terminou, a vida continua e ninguém é dono de ninguém. E é assim que a gente espera, né? Que essa situação cada vez mais se reverta. E eu percebo, na verdade, quando a gente faz muita palestra também em escolas, por exemplo, eu percebo que o discurso dos jovens, assim, eles têm mudado. Então eu percebo assim, olha, pois é, porque olha, quer ver uma diferença? Dentro de casa, às vezes as tarefas domésticas só ficam com a mãe. Aí, às vezes, tem algum menino, assim, às vezes pequeno, até 9, 10 anos, por exemplo, assim, não, professora, me chama de professora. Professora, não, mas olha, lá em casa, a mamãe, ela faz a comida, mas aí eu e o papai, a gente limpa as louças. A mamãe faz isso, mas olha, professora, sabia que eu sei fazer tapioca, eu sei fazer ovo frito, quem faz o meu café da manhã sou eu mesmo. Então, assim, então eles falam isso naturalmente, coisa que talvez antes, em outro tempo, aquilo ali seria meio vergonhoso, porque aquilo ali não é coisa para homem fazer. E hoje em dia eles falam de maneira super natural, e aí isso me dá uma percepção de que, de fato, a coisa vem mudando. E eu espero que isso aí seja cada vez mais recorrente. Vai demorar, mas vai acontecer. Vai acontecer, se Deus quiser. Doutora, já chegou o carnaval aqui, né? Nós tivemos pré-carnaval na Madre Deus, e a gente sabe que carnaval é muita gente junta, é muito álcool, é muita droga. Como é que a rede de enfrentamento, como é que a Polícia Civil, como é que a segurança pública, de um modo geral, ela vai se preparar para esse momento, para evitar que hajam, né, assédios, estupros, a violência mesmo consumada? Como é que vai ser isso? Tem uma campanha, sábado tivemos uma caminhada, não foi isso, contra a violência? Exatamente. Todos os anos a gente tem feito trabalhos preventivos nesse período carnavalesco, porque a gente sabe exatamente isso que você falou. Consumo maior de álcool, aquela multidão de gente ali nos corredores da folia. Então, aquilo ali é um ambiente propício para que, por exemplo, aconteçam assédios, para que aconteçam outras situações de violência contra a mulher, dada a questão da ingestão do álcool, que potencializa esses problemas. E, em razão disso, a gente tem sempre trabalhado em campanhas preventivas, exatamente para combater o assédio, para que nós disponibilizemos os canais de denúncia mais imediata. Por exemplo, ano passado, no Carnaval, a gente fez a parceria com a Secretaria de Comunicação e no corredor da folia, ali na Litorânea e também, salvo engano, foi na Maria Aragão, ali no centro, Beira-Mar, foram colocados totens assim nos postes, que tinha lá o QR Code do aplicativo Salve Maria Maranhão. Aí esse aplicativo Salve Maria Maranhão, qualquer pessoa pode baixar, e aí depois que baixa o aplicativo, faz o cadastro, depois que fizer o cadastro, está apto para usar. Então, aqui, eu estou aqui, saindo do carnaval, tem um homem me seguindo. Não tenho condição de ligar, olha, estou em tal lugar, não sei o quê, ele está aqui, está armado, não está. Não, o que ela faz? Ela abre o aplicativo, clica lá no botão de segurança, confirma que quer chamar a polícia e uma viatura vai ser dirigida para lá com prioridade. Por quê? Porque tem um georreferenciamento. A pessoa vai saber, a polícia vai saber onde aquela mulher está e que, inclusive, por exemplo, está em deslocamento. Então, assim, nesse período tem essas possibilidades. Um dos grandes fatores que fizeram o carnaval aqui do Maranhão ser muito referenciado, além das grandes atrações artísticas em nível nacional, também foi a questão da segurança. Nós tivemos assim, um carnaval muito tranquilo ano passado, graças a Deus, mas também graças ao empenho também de todos os profissionais de segurança que tiveram ali mesmo combativamente, ostensivamente, preventivamente também fazendo todo esse trabalho para
garantir a segurança de todos por lá e se sentirem, passarem para as pessoas aquela sensação de segurança. O que teve, assim, muito foi furto, mas furto é um crime que não se usa de violência ou grave ameaça, mas no mais, assim, nada, nenhuma situação mais difícil de ser contornada. Fora isso, também o plantão especializado da Polícia Civil, que fica localizado na Casa da Mulher Brasileira, ele não fecha, ele é 24 horas. Então, precisou registrar uma ocorrência, pedir uma medida protetiva, comunicar um fato, ali vai ter o tempo todo a equipe policial completa para fazer aquele atendimento. Então, fora isso também, a gente também faz o trabalho preventivo, a gente vai nesses locais. Geralmente tem uns postos, né, de atendimento? Tem o posto de atendimento da Polícia Civil, tem o posto de atendimento da Polícia Militar, Guarda Municipal também garante esse trabalho. E aí, nesses locais, a pessoa também pode, por exemplo, fazer até seu registro de ocorrência naquele local, logo para logo agilizar. E também, nós também fazemos, nesses corredores da folia, a distribuição de material informativo. E é um trabalho que não acontece só aqui na capital. Nos interiores, onde vai haver também carnaval, também os delegados, as delegadas também, eles têm agido preventivamente, tanto no que se refere à distribuição de materiais informativos, como também na presença física mesmo, nessas oportunidades, para que exatamente a população ela consiga ter a garantia de brincar em segurança, sem ser molestados, sem ser assediados. Sábado houve um passeio, uma caminhada, né? Sim. Qual era a proposta daquela caminhada? Aquela caminhada, ela surgiu em razão daquela situação do final de semana anterior à caminhada, que foi aquela situação de estupro. E nas redes sociais foi veiculado que aquela situação teria acontecido na litorânea. E, na verdade, não foi na litorânea, né? Na verdade, foi numa avenida que vai dar acesso à litorânea. E aí, enfim, aquilo ali, as pessoas ficaram muito preocupadas, porque a litorânea ela é muito frequentada pelas pessoas que gostam de fazer atividades físicas, e aí as mulheres, especialmente, né, claro, ficaram muito com medo daquela situação de serem abordadas por algum desconhecido, e aconteceu o que aconteceu com aquela menina. Mas aí foi uma mobilização em rede social para que exatamente chamasse a atenção do Estado, das autoridades, de que se tomasse providências com relação à garantia da segurança das pessoas que ali fazem esse tipo de atividade. Porque começa muito cedo, né? Tipo, 4 horas da manhã já tem gente correndo. Já tem gente correndo, exatamente. Então, o sistema de segurança pública, sem dúvida, ele vai reforçar, isso já está nos planos do secretário Maurício Martins, ele vai reforçar todo esse trabalho de trabalho preventivo, ostensivo, da polícia ali o tempo todo ali deslocada para poder fazer aquele trajeto ali, garantir que as pessoas estejam bem. E também, fora isso, também a gente conseguiu ter êxito em logo pegar o estuprador, através também de um trabalho de muito esforço das equipes que desde sábado, quando aconteceu, não mediram esforços, viraram noite, viraram madrugada, atrás de informações e tentando capturá-lo. Aí a gente conseguiu, a gente conseguiu capturá-lo na noite de segunda-feira. E aí a gente conseguiu logo capturá-lo, a vítima logo o reconheceu, foi logo prontamente lá para a delegacia. E aí, inclusive, até depois dessa situação, uma outra mulher também apareceu também por lá, depois de ter sido postada a foto dele nas redes sociais. Uma outra pessoa também, uma outra mulher, apareceu por lá dizendo que ele já tinha tentado abordá-la numa situação anterior, só que ela conseguiu fugir e ele não a alcançou. Mas aí, ainda bem que ele já está preso, já está com mandado de prisão preventiva já cumprido, está lá realmente já afastado de qualquer situação. E é importante também destacar para que as mulheres, em situações como essa, que venham denunciar. Sim. Porque, por exemplo, uma situação como essa anterior, que ele tentou agarrá-la, aí ela não chegou aí na polícia para poder denunciar. Mas aí, assim, se for, é importante que vá logo para comunicar, tanto por sua própria segurança, porque isso pode voltar a acontecer, como também para outras mulheres também que não vão passar por aquele tipo de situação. Porque eu sei que é uma dor muito forte, uma dor, uma ferida ali que fica aberta por muito tempo. Mas é importante por ela e é importante por outras mulheres para que não passem por aquela dor que ela está passando. Então, é importante que a gente tenha esse pensamento, bom, eu vou ter que falar, mas é o jeito porque, para a minha segurança, para a segurança de outras pessoas também,
Então, é importante que denuncie para a polícia para a gente tomar providência. Hoje também as mulheres estão falando mais, né, doutora? Antes, ocorria uma coisa de estupro que não era, que ninguém sabia, ficava por aquilo mesmo, né? Há 10 anos, 15 anos depois, a mulher falava, eu fui, aconteceu, fui vítima de violência, tanto. Hoje está se falando mais nisso, né? Exatamente. E especialmente porque é algo extremamente constrangedor. Imagina, você está ali, às vezes na sua rotina, não estou indo para o trabalho, e aí você é abordada por um desconhecido que faz coisas absurdas contigo. Então, ali, como ela vai abrir isso para a família? Como ela vai numa delegacia expor aquela situação para uma pessoa que ela não conhece? As pessoas vão saber que eu fui estuprada, mas vão acabar também me condenando, achando que eu de alguma forma facilitei para que aquele estupro acontecesse, que eu não deveria estar naquele local, que eu não deveria estar com aquela roupa. Então, assim, também é uma das preocupações da mulher ser julgada, e ao invés das pessoas ficarem julgando quem fez, não vão julgar aquela mulher porque ela teve um comportamento, porque ela estava com uma roupa, porque ela bebeu demais, então ela contribuiu para que fosse estuprada. Então, também isso é um bloqueio. Agora, também eu quero chamar a atenção que, infelizmente, dos estupros ocorridos, a maioria dos estupros ocorridos no Brasil é de meninas menores de 14 anos de idade e dentro de casa. E quem é que estupra? O pai, o padrasto, o avô, o tio, o vizinho, o grande amigo da família, que às vezes é amigo do teu pai, do pai daquela menina de muito tempo, que nunca são pessoas totalmente fora de qualquer suspeita, que não tem perfil criminoso, pessoas de confiança, mas que numa oportunidade vai lá, assedia, abusa sexualmente daquela menina e infelizmente às vezes não para ali. Ele faz aquilo e vai fazer tantas vezes quantas ele tiver a oportunidade de ter acesso àquela menina para molestá-la. Então, infelizmente, é uma dura realidade e também é muito subnotificado. Infelizmente, essas situações, a grande maioria delas não chegam ao conhecimento das autoridades para que se tome providências. E aí a gente sempre também bate muito forte nessa situação de fazer esse tipo de trabalho preventivo para que as meninas comuniquem essas situações, para que as famílias se envolvam, né, para que essas situações não fiquem acobertadas e aquela criança que nem sabe o que sexo é, né, seja apresentada de forma tão brutal e leve aquela ferida ali aberta para o resto da vida, sem conseguir sarar, e sem providências, e sem tratamento, sem nada. É muito difícil. É verdade. Então, doutora, só para a gente finalizar, a senhora queria acrescentar alguma coisa? Acho que a gente já falou bastante coisa, né? Sim, verdade. Mas aí a gente não pode apenas esperar que a mulher faça alguma coisa. Olha, ela está apanhando todo dia. Por que ela não faz alguma coisa? Já disse para ela ir na delegacia. Ela não está fazendo então porque ela não quer. Não, gente, não é assim, não é fácil, não. Pode ajudar, né? Tem que ajudar. Tem que ajudar, tem que fazer alguma coisa. Primeiro, a mulher ela está ali altamente fragilizada. Às vezes ela está com a cara pintada, está com batom na boca, está aparentando estar bem, mas ela não está bem. Sabe? Você sabe que ela não está bem. Você sabe que ela está mais triste. Você sabe que ela está isolada. Você sabe que ela apanhou. Você sabe que ela está sendo perseguida, ameaçada. Então, demonstre apoio para aquela mulher. Faça com que ela entenda que você está junto, que você quer o bem dela e estimule para aquela mulher, se for o caso, se não for algo mais grave, que busque um fim daquela relação. Mas eu não consigo fazer isso e tudo mais. Mas então vamos ali na Casa da Mulher Brasileira, vamos ali conversar, explicar a situação pela qual eu estou passando, vamos pedir uma medida protetiva. Eu terminei com ele, mas ele não aceita, está me perseguindo, me ameaçando, mas ele é pai dos meus filhos. Vá lá, porque a medida protetiva ela não é exatamente um processo criminal, né? A medida protetiva é uma medida que vai perdurar durante determinado tempo para que aquela mulher ela tenha a sua integridade física e a sua vida preservada, mas ela não vai ser algo que vá levar a uma condenação criminal daquele homem, a não ser que ele descumpra. Mas se ele não descumprir, aquilo ali vai ter aquela repercussão de que ele tem proibições de não se aproximar, não manter contato e tudo mais. Então, é uma alternativa, tá? Agora, vendo que aquela mulher está passando por uma situação cada vez mais grave, dê o apoio necessário, estimule para ela denunciar, mostre os canais de denúncia possíveis para que ela também peça ajuda, tenha acesso à rede de proteção, porque é assim que a gente vai conseguir salvar a vida dessas mulheres. É tanto estimulando para que ela faça isso, como eu mesma denunciando.
E, além disso, também tem os canais de denúncia anônima, que, por exemplo, tem um 181. A pessoa pode ligar anonimamente, comunicar aquela situação para que as autoridades elas tomem providência. Tá bom, delegada, muito obrigada pela sua Obrigada disponibilidade também. na Rádio Imparcial. A gente agradece também a audiência do público e até uma próxima. Obrigada também. Até a próxima.